Big Data. Mas por que isso? Porque esse termo vem sendo abordado em diversas provas de concurso nos últimos anos. Nós precisamos entrar na prova sabendo de fato o significado de Big Data. Então vem comigo e vamos acompanhar. Olha só, pegando o próprio termo Big Data, a princípio, pessoal, nós temos a ideia de data como sendo dados e big como sendo grande. Professor, então Big Data seria a ideia de dados num grande volume de dados? Sim, a princípio Big Data se refere a um grande volume de dados, mas não só isso, pessoal. Se a gente pegar a ideia dos principais autores sobre esse termo, inicialmente eles tinham a concepção de Big Data como sendo 3 Vs, que significa volume, velocidade e variedade. Observa, inicialmente, os grandes teóricos de Big Data, os grandes autores, identificaram Big Data como sendo a ideia de dados gerados em grande volume, quer dizer, em grande quantidade de dados, velocidade, muita velocidade, esses dados sendo gerados de forma muito rápida e também com variedade, isto é, de uma multiplicidade de fontes. Mas isso só a princípio, porque hoje em dia nós aceitamos Big Data com 5 Vs. E aí que vem a historinha de hoje. Quais são os 5 Vs de Big Data? Vem comigo. Primeiro, então, volume, velocidade, variedade e mais 2 Vs adicionais, que é a ideia de veracidade e valor. Claro que eu vou explicar cada um desses 5 Vs de Big Data para vocês. Vamos começar com o seguinte, vamos pegar a ideia do primeiro V, que é volume. O próprio nome diz Big Data, né? Nós temos dados, então, gerados num grande volume, quer dizer, uma grande quantidade de dados. Tenta imaginar uma empresa como uma rede de supermercados. Tenta imaginar isso, uma grande rede de supermercados. Imagina a quantidade de dados que são gerados por essa empresa em pouquíssimo tempo, que essa rede de supermercado está num dia com muitos compradores. Tem muita gente comprando nessa rede de supermercados nesse momento. Imagina a quantidade de compras que são feitas lá na boca do caixa. Imagina quantos dados estão sendo gerados naquele momento. Mas não só isso, também tem os dados do RH, da área de recursos humanos dessa rede de supermercados. Também tem as câmeras de segurança que estão ali pegando imagens, isso são dados também, tem a parte das compras da empresa, a parte relacionada então aos fornecedores e tantos outros dados, a área de marketing que nesse momento está gerando muitos dados. Percebe que uma determinada empresa, como uma rede de supermercados, ela gera um grande volume de dados. Por isso o Big Data está aí com o seu primeiro V, o volume. O segundo V, pessoal, se refere à velocidade. Vamos pegar essa mesma rede de supermercados. Vamos imaginar 1 minuto, observa, eu quero apenas 1 minuto num dia de alto fluxo de vendas em todas as lojas dessa grande rede de supermercados. E vamos marcar em 1 minuto quantos dados são gerados dentro desta rede de supermercado, quantas vendas são feitas nas inúmeras bocas de caixa, quantas operações de compra dos fornecedores, quantas filmagens com as câmeras de vídeo, quantas operações de marketing, quantos dados gerados na relação do RH, dos recursos humanos e por aí vai, quantas postagens em redes sociais relacionadas a essa rede de supermercados, porque isso também se refere a Big Data. Então olha só que em 1 minuto, contando nessa grande rede de supermercados, quantos e quantos dados foram gerados em altíssima velocidade. Então percebe que não é só a ideia de Big Data, dados gerados num grande volume. O primeiro V é volume, mas o segundo V é gerados em altíssima velocidade. Portanto, o segundo V de Big Data é a velocidade. Professor, e a ideia da variedade? Bem, eu já comentei um pouco também na variedade. A ideia da variedade é que os dados são gerados de uma multiplicidade de fontes. Vamos pegar essa nossa mesma rede de supermercados. Os dados não vêm de uma multiplicidade de fontes, não são variados? Dados que vêm lá das operações na boca de caixa, dados que vêm
as câmeras de segurança, dados que vêm das operações de marketing, dados que vêm das redes sociais, dados das operações de compra e venda com os fornecedores. Observa então que os dados dessa grande rede de supermercados, eles são gerados em grande volume, grande quantidade, muita velocidade, mas também com muita variedade. Isso quer dizer de uma multiplicidade de fontes. Esses dados vêm de fontes bem diversas. Esse é o terceiro V, a variedade de Big Data. Pessoal, vamos então para o quarto V dessa historinha. Quem é o quarto V? O quarto V é a veracidade. Porque essa empresa, se quer montar um bom sistema de Big Data, esta mesma rede de supermercados, ela também tem que se preocupar com que os dados que serão colocados no seu sistema de Big Data sejam dados confiáveis, dados que tenham veracidade, que sejam de fato os dados verdadeiros. Imagina se essa empresa começar a colocar no seu sistema de Big Data dados que são falsos, que não correspondem à realidade. Aí essa empresa não vai conseguir extrair boas informações, bons conhecimentos e até tomar decisões corretas em cima desses dados, porque esses dados não terão veracidade. Portanto, um ponto muito relevante hoje nos sistemas de Big Data é o quarto V, que esses dados tenham veracidade, que sejam de fato dados verdadeiros, confiáveis, para que essa empresa possa posteriormente realizar boas análises em cima desses dados vinculados ao seu sistema de Big Data e tomar melhores decisões para o futuro da empresa. Esse é o quarto V, a veracidade. E o quinto V, pessoal, é o valor. Obviamente, os dados armazenados no sistema de Big Data dessa grande rede de supermercados devem ter um valor importante para que sejam usados no futuro para uma boa análise. Não adianta inserir no sistema de Big Data dados que não tenham um valor efetivo para essa empresa, porque isso só vai fazer com que o sistema acumule dados demasiados que não têm relevância e não têm importância para o negócio. Então, o quinto V de Big Data é a ideia do valor. Os dados de Big Data devem ter um valor importante para posteriormente serem analisados por essa empresa e, como eu disse, ajudar essa empresa a melhorar as suas tomadas de decisão para o futuro do negócio. Tá aí, pessoal, acabamos de ver então os 5 Vs de Big Data. Quais são esses 5 Vs? Só para recapitular e finalizar. Vem comigo, 5 Vs de Big Data então. Volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Valeu, pessoal! O termo Big Data se baseia em 5 Vs: velocidade, virtuosidade, volume, vantagem e valor. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que nós vamos responder para essa questão sobre Big Data? Primeiro, é claro, nós precisamos entender o que é Big Data e depois ver se existem os 5 Vs aí citados e se são esses mesmos. Então vamos lá, acompanhar passo a passo comigo. O termo Big Data, como bem disse Gartner, são grandes quantidades de dados sendo gerados em alta velocidade por uma multiplicidade de fontes. Então, nesse ponto, a gente pode pensar aqui, até agora, pelo Gartner, inicialmente em 3 Vs, né? Porque são grandes quantidades de dados, portanto, tem volume. São gerados em alta velocidade, perfeito, tem velocidade. E depois diz por uma multiplicidade de fontes, então tem variedade. Então, a princípio, nós identificamos, e o Gartner identifica aqui, 3 Vs, que seria volume, que é a grande quantidade de dados. Big Data já diz o nome, é Big Data, é a grande quantidade de dados, mas que são gerados em alta velocidade, quer dizer, muito rápido. Se a gente imaginar uma empresa, uma organização, os dados de uma grande empresa, a quantidade de dados que são gerados num dia em uma empresa é muito grande. E esses dados são gerados em alta velocidade, porque toda hora são feitas transações nessas empresas, e tem postagens em redes sociais, e tem imagens, e tem documentos, e tem muitas coisas, tanto dados estruturados
com estruturas bem definidas em linhas e colunas, como também dados não estruturados, como postagens em blogs, postagens em redes sociais, imagens, vídeos e documentos que são gerados. Então, quer dizer, Big Data são grande quantidade de dados, sejam eles estruturados ou não estruturados. São gerados em alta velocidade, portanto já temos dois Vs aí, volume e velocidade. E por uma multiplicidade de fontes, como eu disse, então aí nós chamamos de variedade. Mas, com o passar do tempo, além desses 3 Vs iniciais indicados pelo Gartner, foram sendo criados 2 outros Vs, dando um total de 5 Vs, como indica lá a questão. Além do volume, grande quantidade de dados, da velocidade com que eles são gerados, que é o segundo V. E o terceiro V, que é a multiplicidade de fontes, então a variedade, também tem a veracidade dos dados e também tem o valor. Então, quando a gente pensa em Big Data hoje em dia, nós pensamos em 5 Vs. Volume, velocidade, variedade, veracidade desses dados e também valor. Portanto, vamos só consolidar isso antes de ir para a questão. Pensou em Big Data inicialmente 3 Vs. Dados produzidos com volume, velocidade e variedade. Mas atualmente visto por 5 Vs. Além de volume, velocidade e variedade, também veracidade e valor. Voltando à questão, observa o que a questão brincou aqui, nesse ano de 2018. O termo Big Data se baseia em 5 Vs. Tudo bem, atualmente se conceitua o termo Big Data em 5 Vs, como base de 5 Vs. Velocidade. Velocidade está ok, de fato. Aí ele botou virtuosidade. Virtuosidade não faz parte, o que já deu errado à questão. Percebe? É volume, velocidade. Aí sim, volume tá ok. Vantagem não. Valor sim. Quer dizer, aqui ele indicou 5 vezes, 3 vezes ele acertou, que é velocidade, volume e valor. E errou 2 vezes porque não é virtuosidade e vantagem. Observa, é volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Portanto, errado a questão. Mas essa questão demonstra uma coisa muito importante. Entrou na prova falando sobre Big Data, tem que lembrar quais são os 5 Vs. Os 3 Vs iniciais e mais 2 Vs que foram adicionados no conceito de Big Data, para aí sim responder direitinho as questões de prova e não cair numa pegadinha dessas que falou de 5 Vs, mas não eram os 5 Vs corretos para o conceito de Big Data. Ok, pessoal? Era isso, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, tenho certeza que vocês vão gostar e muito dos nossos cursos, veonconcurso.com.br. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima e bons estudos!